a mais um Bookcast dos Anônimos. E aí, Bruno, como é que você está? Boa noite, Paola. Estou bem. Ficamos uma semaninha aí sem postar, né? Porque nós não sabíamos se seria proibido ou não. E estamos voltando agora. Como que você está? Bem, eu tô com uma gata aqui me acompanhando. Daqui a pouco vocês vão escutar a miada dela aqui. Ou não. Ou não? Ela decidiu fazer o episódio da Ilíada junto com a gente. Gatos são iguais ninjas. Nós não os escutamos. Pois é. Mas daqui a pouco eu acho que ela vai. Aí, Vai ó. fazer um barulhinho. É. Não, vai nada. Mas então nós estamos agora no canto 8 da Ilíada. Pois é. Uma longa jornada até aqui, né? Parece que é pouco, mas já foi uma longa jornada, né, Paula? Concorda comigo? Já passamos da metade, né? Já dá pra comemorar. É tetra! Já passou da metade. Então daqui a pouco nós terminaremos este livro magnífico, magnânimo, que é o maior, diria, o maior clássico da história, talvez? Paulo, eu estou sendo exagerado. Ah, não acho que depende, né, pra quem tá lendo. Exato. Pra mim não é. É legal, mas nem tanto. Não, Sim. Mentira, é muito legal, mas não seria o meu clássico favorito nem de longe. É, mas tem coisa mais divertida. Sim, eu concordo. Há coisas muito mais divertidas, mas não tem como a gente dizer que não é um dos... Ou talvez seja o maior clássico, porque é o mais antigo e o mais duradouro, que tem mais vida, né? Até o momento. Exatamente. Bom, então, sem mais delongas, né? Iniciemos aqui a nossa reunião, assim como estavam quem? Estavam os deuses reunidos no Olimpo, não é, Paola? Pois é, parece que a velharada decidiu se reunir no cume do Olimpo, né? Exato. E aí, Zeus decidiu ter uma conversinha especial com eles, né, não, Bruno? Zeus é o que manda, é o todo-poderoso, é o detentor dos raios flamejantes e fumegantes. Então Zeus manda e o povo obedece. É apenas isso. Zeus falou, capem secou. Como é que é? Roma locuta causa finita, que é Zeus locuta causa finita. Brincadeira. Não, trocadilho horroroso. Recitando latim para demonstrar a sua inteligência. Ou a falta dela, no meu caso. Só que não, a nossa poliglota Paola. Então. Mas então Zeus estava no Olimpo, mandando, né, fazendo aquela reunião, ele reuniu os deuses para fazer uma deliberação. E a deliberação era nada mais, nada menos que, olha, eu não quero ver ninguém ajudando nenhum humano naquela guerra. Exatamente. Porque eu tô mandando e acabou. Ponto. Chega. Deu. Acabou, porra. É muito poderoso, fala a verdade. E mais legal, Paula, é que ele desafia ainda. Ele desafia alguém a tentar realizar a ajuda. Ele fala, se vocês quiserem me desobedecer, fica à vontade, vai fundo na sua tentativa aí. Que eu vou te dar um golpe, e é um golpe mesmo, é um soco. Vocês lembram lá a historinha de Hefesto que aconteceu com ele, né? Então Zeus fala, vocês lembram, ele não fala isso, mas eu imagino que, pelo menos na cabeça de Hefesto, passou essa imagem. Ele falou que daria um golpe tão forte que a pessoa iria voltar pro Olimpo no golpe, assim, na fúria do golpe no estômago. Ou então, desceria aos confins do Tártaro, que é o local mais fundo do Hades. Olha só o poder desse senhor, fala a verdade. Não dá nem... Melhor acatar, né? melhor aceitar o que ele tá falando. Afinal, todos os deuses concordam que ele é o mais forte, não tem como. Mas aí, como ele fala assim, ninguém vai descer, só eu vou, desculpe, fique à vontade para falar. Não, eu ia conversar que mesmo assim, né, nessa parte, a gente já vê que o Zeus, ele faz isso com uma certa predileção a quem ele quer que ganhe a batalha, né? E a gente acaba percebendo que ali se sela meio que o destino da batalha entre os argivos e os troianos, né? Exatamente. Inclusive, ele mesmo desce, né? Ele fala assim, ninguém vai descer porque só eu vou descer agora. Vocês não estão resolvendo nada. Agora só eu vou descer, e aí ele desce ao Monte Ida, que fica ali perto da cidade de Troia, se assenta no monte, onde ele consegue visualizar tanto as hostes aqueias, ou argivas,
quanto as hostes dos troianos. Exato. E ali ele fica observando tanto os troianos quanto os gregos, né? E os troianos disse que eles estavam ávidos, eles estavam se armando, Zeus estava olhando eles se armar, mas os troianos estavam ávidos, os aqueus não, obviamente, depois do que aconteceu na hoste anterior e principalmente do que estava para ocorrer aqui. Eles não estavam tão ávidos de batalha, mas por que que os troianos estavam? Porque eles tinham de defender as crianças e as mulheres. Era o dever, era a cidade deles. E todos nós sabemos, já vimos aqui diversas vezes o que acontece quando uma cidade é destruída. No caso, os troianos estavam sentindo que ia feder pro lado deles, né? Então eles falaram, pô, é melhor a gente liga aí o motor, todo mundo fica atento, vamos acordar porque o negócio tá esquentando pra nossa cidade aqui. Exatamente. E eles devem ter visto os sinais, né? Porque para os diferentemente do que nós vemos na Bíblia, por exemplo, no capítulo 8 de Eclesiastes. É engraçado que nós vemos Deus, nosso Senhor, Deus dos cristãos, falando que os gentios é quem vê sinais e se assustam por isso. Porque vocês, que são meus filhos, não se assustam com sinais, porque só eu sou Deus. Então, ele é bem diferente dessa história que nós estamos vendo, que tudo é sinal dos deuses e tudo é Deus. Então, realmente, Deus é tudo e tudo é Deus. Então, como os troianos devem ter visto aqueles sinais, aqueles trovões e aqueles raios perto das naus dos aqueus, Das naus, eles devem ter das naus. Eu sempre coloco o acento no lugar onde não deve. Me perdoe. Então, eles vendo aqueles trovões perto das naus dos aqueus, eles percebem, com certeza eles também tratam aquilo como um sinal, provindo dos céus, né, a favor deles. Então, por isso também eles estavam mais ávidos do que os gregos, eu imagino. O que você acha? Eu concordo contigo. É aquela predileção que você acabou de falar, né? Eles fizeram essa também. E aí, enquanto eles estavam lá se armando, Zeus faz o quê? Ele pega a sua balança e coloca a sorte dos gregos de um lado e dos troianos do outro. O que acontece, Paulo? Não, é engraçado que antes disso Atena ela chega pro pai, né? E fala assim, ó pai, você tá aí, você tem os seus prediletinhos, né? Mas vem cá, deixa os argivos ganharem ao menos as batalhas, ou então pelo menos deixa a gente, já que você quer que os troianos ganhem a guerra, deixa que eles ganhem algumas instruções dos deuses, né? E Zeus, ele balança a cabecinha negativamente, falando: Não vai dar não, nem dica. N-A-O-T-I-O, não, nem dica nem nada. E aí depois a gente tem essa questão da balança, né? Que Zeus vai lá, desce e fica pesando, né? Quem que foi que fez mais, ou quem que Pesando foi a que fez sorte, menos. né? Exatamente. Pesou a sorte de um e de outro, e a sorte dos troianos naquele dia pendeu, assim, ou seja, vocês que serão os Os vencedores, ajudados. exatamente. Exato. Nesse dia. Lembrando que a balança é para o dia, não é Exato. para a guerra inteira. É. Então, quando a balança pendeu para os lados dos troianos, o que aconteceu? Zeus lançou um dos seus raios flamejantes para o meio das hostes dos aqueus e acerta bem no meio delas. E como nós estávamos falando aqui, para eles tudo é sinal de Deus. De repente, dos deuses, né? De repente podia ser só um raio que caiu assim aleatoriamente, mas não, Exato. para eles é um sinal. É o sinal de que eles deveriam bater em retirada, fugir, correr, sair em disparate, porque seria um perigo ficar ali. Seria um E o mau único. dia. Exatamente. Já estava predito ali que seria um mau dia. Exato. Mas acontece uma coisa que eu diria que é triste, né? Um ancião Nestor ficou preso com seus cavalos e não conseguiu fugir. E Quando ele tava todo tentou, né, mundo lá. Bruno? Tentou. É porque todo
mundo fugiu, não teve ninguém que ficou ali. Tipo, caiu o raio, não ficou um. Nem os mais corajosos dos aqueus ficou ali. Mas Nestor, tentando fugir, não conseguiu, porque seus cavalos ficaram presos e um deles ainda tinha levado uma flecha bem no meio. Olha que coisa horrível. No meio da cabeça. E ele estava ali meio tresloucado, o cavalo, não conseguia sair. E o ancião Nestor ficou preso. E essa flecha foi atirada por ninguém mais, ninguém menos do que Alexandre, ou Paris, né? Para quem preferia este nome. E aí, nesse momento, Paulo, olha que engraçado, nós vemos Diomedes gritando para Ulisses: Ulisses, vamos ajudar o ancião ali, ó. Ele tá Ajuda preso, ele aqui, não vai ó. conseguir Exato. fugir. Ajuda. E eu vou te falar, não tem jeito. Diomedes tá se mostrando mais corajoso dessa guerra até o momento, você não acha? Ele. Bom, ele é o cara, né? Esse cara sou eu, só que na verdade é o Diomedes. Não tem nada de. Por enquanto não tem nada de Aquiles. Esse pessoal que a gente sempre escuta estão meio moçoilos na Exato. história. No caso de Aquiles, tá até desaparecido. Não só Exato. Mossoila, tá desaparecido. Talvez ele apareça no canto seguinte, né? Exato. Vai Eu ia aparecer. falar isso, mas eu falo, bom, melhor não dar spoiler. Mas também não é uma. Não é muito Não é nada, é só interessante. dizer que ele vai aparecer. Exato. Não tem problema. Mas aí, o que acontece? Esse eu fiquei abismado depois que eu li, porque é a segunda vez que eu estou lendo, na primeira não me chamou tanta atenção. Porque agora que eu já li Ilíada também e estou relendo Odisseia, Ulisses faz mais sentido na minha vida, eu diria Uhum. assim. Faz mais sentido na minha leitura. Então, quando Diomedes chama ele e ele finge, tipo, nem escutei, ó, chegar lá eu falar que não ouvi nada. E ele sai disparado, ele não para, ele foge. Ele foge e não ajuda Diomedes. O que Diomedes faz? Como era o corajoso, né? Já estava totalmente possuído por Atena, pelo espírito de Atena. Exato. Pelo aquele fogo que nós vimos há uns 3 capítulos atrás. Ele vai até Nestor, porque ele vê que Heitor está vindo para arrebatar Nestor. Nestor era muito famoso. Nestor era muito famoso, ele tinha umas armaduras, mesmo sendo um ancião que não lutava, ele tinha armaduras de ouro maciço, eu diria. E aí Heitor vai em direção a ele para pegar esses despojos e ficar com a glória, né, de ter matado Nestor, exato. que era um senhor tão famoso. Era o E Diomedes vendo ancião. isso. Era como se equivalente a matar, tipo, o estrategista do exército adversário, né? Era um cara de suma importância, né? Que hoje em dia a gente não tem essa consciência, né? Mas o ancião, como ele era a pessoa mais antiga, ele sabia de muitas coisas e ele sabia de batalhas e de estratégias e ele conhecia cada povo e ele era tipo assim como é que chama? Barça ambulante, né? Teoricamente. Além de tudo, ele mesmo tinha guerreado muitas guerras. Exato. E atingido a fama, como nós vemos que a guerra aqui é pela fama. Ele tinha atingido já essa fama, então você imagina ter a fama de ter matado um guerreiro desse mesmo após já ser idoso, né? Você continuaria com essa fama. E aí, Diomedes vai em direção a Nestor e fala para ele: ó, tiozinho, vem, sobe pro meu carro aqui, esquece seus cavalos aí, dirige meu carro, enquanto isso a gente vai em direção a Heitor aqui, porque ele já tá muito perto, então a gente vai lá, a gente vai ter que dar uma enfrentada nele. E aí, o que Diomedes faz? Esse daí é belicoso, vou te falar. Ele lança em direção a Heitor. Só que o que acontece? Ele não acerta Heitor, mas acerta Eniopeu, que era o auriga, ou o escudeiro de Heitor. Exato. E atinge bem no mamilo, ou seja, bem no coração. A mira tava boa. Esse é possante. E o pior que... Isso que nos diferencia, né, nesse momento. Não é apenas uma história de guerra. Você vê que Heitor, nesse caso, ele fala que foi possuído por uma dor forte quando ele viu o seu escudeiro caindo, né, Paola? Então imagina ele olhando assim, o amigo caindo e o peito doendo e sofrendo.
aquela dor por perder um amigo no meio da guerra ali, e ao mesmo tempo ter que deixar ele lá sem poder socorrê-lo porque estava no meio da batalha. Imagina a dor no coração É que ele porque ficou ali. é sofrimento da parceria de irmandade, né? Porque quando você tá em Sim, guerra, não é só um amigo, né? Vira um irmão, né? Porque ele tá. Bom, enfim. É, um depende do outro, né? exato. Tanto Eniopeu depende de Heitor, porque Heitor que está guerreando ali na parte de trás do carro, ou sei lá, eu diria que é na parte de trás do carro, enquanto ele dirige ou guia os cavalos, quanto Heitor depende de Eniopeu também, né? Para que guie ele por bons caminhos, diria assim, e não fique preso, por exemplo, como no caso de Nestor. Então ele sente essa profunda dor no coração quando ele vê o escudeiro ali morto. Então, enfim, não satisfeito, né? Como Diomedes não para, nós vemos que Diomedes não para, não importa o que Deus está falando para ele parar, ele não para. Nós vimos lá que ele foi 3 vezes contra Apolo, mesmo Apolo falando para ele, tipo, Para, defendendo eu com vou seu te escudo. matar. Até que Exatamente. Apolo teve que falar isso, né? Ele teve que Exato. falar, ele estava se defendendo, falou: Meu, cede, para, tá doido? Tu tá E ele achando que nem você com é os um deus, raios. é? Exato, e ele nem com os raios de Zeus estava cedendo aqui. Até que Nestor fala para ele. Nestor, na verdade, nem Nestor não falou ainda. Zeus mandou outro raio, só que dessa vez assim, ó, foi bem na frente dos cavalos dele, assim, ó. Aqui, ó. Falou, ó, se não acreditou. Aquele lá pode ser um raio que caiu aleatoriamente, mas esse, meu amigo, esse tá bem na frente do seu cavalo. Não é um raio aleatório, foi eu que mandei. Zeus praticamente estava dando uma carta, assim, mandou um e-mail, um SMS, um WhatsApp para Diomedes falando: Meu filho, já não percebeu que eu não quero que vocês ganhem hoje? Né? Uhum. Mas Diomedes parece que não percebe, não. Até que Nestor fala para ele, né? Nestor tem que avisar e falar para ele assim: Olha, você não tá percebendo que não é para nós que o Crônida outorgou a vitória? Você não tá percebendo? E aí ele Nestor, no caso daquele toque amigo, né, Bruno? Tipo, cutuca o ombro e fala, ops, chega, parou. né? Vamos É, tipo, voltar. isso, Tá, você não tipo, tá você vendo tá todo sendo mundo fugir? inconveniente. Exato. Você não tá vendo todo mundo fugindo? Eu mesmo tava tentando fugir. Por que que você tá aí? E aí, o que que faz? Diomedes, como sempre, esse daí é belicoso. Eu vou te falar, é o maioral. O Diomedes é o maioral. Ele fala assim, ó, prefere morrer do que ficar conhecido como covarde. Fala se não é um cara belicoso, do mais alto grau, Paula, você não acha? Esse aí honra as calças que usa. E ainda mais, né? Ele não, com certeza, ele não veste calça apertada. Não, com certeza não. E ele Esse ficou aí é mais. parente do Zé Trovão, viu? Provavelmente. E olha, e aí, o que acontece? Heitor, como provavelmente era muito inteligente, ele percebe, ele sabe que Diomedes é assim e provoca ele. Fica provocando depois de instar aos troianos, ele provoca Diomedes, falando que Diomedes iria fugir como uma menininha e etc. Exatamente. E aí Uma você percebe. mariquinha. Exato, para você ver como que todas essas pessoas se conheciam, né? Uhum. Eles, de alguma forma ou de outra, tanto é que toda essa batalha aconteceu quando Paris foi visitar Menelau e acabou roubando a mulher dele. Então eles se conheciam, com certeza eles se conheciam. E aí quem fica zangada de novo, Paula? Quem é que fica zangada mais uma vez nessa batalha aqui depois Quem que de vai dar Heitor? piti, que sempre dá piti, que é a... Nossa, que... Não, é sério, porque, tipo assim, você tem uma visão de Era, que ela é pitizenta, mas quando você conhece, é tipo aquela amiga irritante que você tem, que aí você não convive muito, mas quando você passa a conviver, você fala assim, oh meu Deus do céu, por que que eu fui passar, tipo, sei lá, uma semana de férias com essa pessoa? Não Era dá. exatamente a mesma sensação. Do nada, tá tudo bem e ela acorda da pá virada ou ela se irrita com, sei lá, um pelo de, sei lá, ganso que apareceu em algum lugar e, enfim, né, Bruno? A gente já sabe que daí não vem boa coisa, né? Ela se irrita e com quem que ela vai desabafar, Bruno? Vai chamar só o segundo. Eu diria que é o segundo mais forte, talvez, ou entre ele e o Hades ali, né? Mas ela chama, vai lá, fala, vai desabafar com Poseidon apenas. Ela fala, amigão, vem cá.
você tá percebendo que ninguém está a favor de Zeus. Zeus fez aquela deliberação lá, falou que ele iria fazer o que queria e que não era pra ninguém se meter. Porém, Oh, é. Não, eu só diga, não, queria dar um diga. tilt aqui. Foi mal, vou abrir um parênteses, mas nesse caso ela vai desabafar com o cunhado ou com o irmão? Com os dois. Cunhado e irmão, os dois, nesse caso. É E como tudo. será que chama? É cunho-irmão ou irmãohado? Enfim, foi Vamos, só uma viagem vamos aqui. Fechou precisar parênteses, inventar voltou uma pra história. palavra. Vamos precisar inventar uma palavra para isso, porque eu acho que não existe ainda. Porque nossa Hum, cultura não é essa cultura dos deuses, né, Paula? Nós ainda bem, temos, né? Imagina. graças a Deus, nós temos um pouquinho mais É, de civilizados. moralidade, eu diria. É, E, enfim, e ela fala para Poseidon que, olha, não tem ninguém a favor de Zeus além dele mesmo. Tudo bem que ele é fortão e tudo, mas se a gente se reunir, eu acho que a gente dá para dar um pau nele. exato. Aí o que Poseidon faz? Ô, minha filha, você tá doidona de ácido. Vamos deixar pra lá, porque não vai dar. Eu me recuso, eu não vou te ajudar, não. Fica nervosinha aí que eu tô saindo fora. É, Mas é ele incrível. coloca o pé da irmã ou da cunhada, como vocês bem quiserem entender, no chão, né? E fala assim, ô querida, para de viajar na maionese, tipo, já não basta, assim, né? Mais ou menos em termos assim, tipo, lembra Hefesto, que aconteceu com Hefesto? Agora vai acontecer com você também. Obviamente que ele não mencionou o caso de Hefesto, aqui sou eu abrindo parênteses de novo, mas tipo assim, você tem noção quem é Zeus? Você sabe quem que é Zeus? Você entende que Zeus, tudo bem, é seu marido, mas você sabe quem é ele? Para com isso. Pois é, e eu te falo, todas as histórias que eu li, e não foram poucas, eu diria que não foram poucas. Eu já li toda a história de Homero, já li toda a história de Hesíodo, todas de Aristófanes e todas de Ésquilo. Sei lá, vamos contar uns 20 e poucos cantos, talvez, não sei, por aí. Todas que tem ela tá perseguindo alguém. É incrível, é incrível. Ah, e tem na Eneida também, que eu também li, e ela tava perseguindo alguém lá. Ela sempre tá perseguindo alguém, ela é muito colérica. Nossa, não tem comparação com ninguém na história Eu grega. acho que aqui não chega nem a ser mais o fato de ser ou não colérica, ela é Uhum. psicopata. Ponto. Exato, é maluca, é doida, ela não cede Ela é nem um aquela música segundinho. do The Police lá, I'll Be Watching You. É tipo o grande É, irmão, então. sei lá, cara, é uma teletela ambulante. Não, brincadeira, mas enfim. Enquanto ela não fizer os desígnios dela. Vamos filosofar um pouco aqui, Paula. Será que é porque ela era mulher de Zeus e Zeus podia fazer tudo, ela acha que também deveria conseguir fazer tudo? Mas é impossível duas pessoas conseguirem fazer tudo ao mesmo tempo. É muito engraçado, é uma Não loucura que pra ela era. pensa. É, ela acha que não, mas nós vimos que é impossível. Não, Enfim, mas eu não é uma sei. maluca. Eu acho que ela tem síndrome de anão, assim, sabe? Que você acha que é a grande. É, então, é complexo Com demais. certeza Ela, ela tinha 1,50 m de altura, porque geralmente quando a mulher é muito baixa, ela acha que ela pode mandar em tudo, assim. as baixinhas são as piores, Paula, é isso? Só porque você Eu tem não um sei metro e se oitenta. piores, mas elas têm a síndrome São de. as baixinhas são as mais bravas. Tinha uma É, comunidade no Orkut, eu acho. não sei se é a mais brava Um também, grupo mas no tem Facebook. síndrome de eu sou megalomaníaco. Só que aí no caso é megalonanico, não brincadeira. Paola fazendo bullying porque ela é alta, entenderam? É isso. Gente, eu passei minha infância inteira escutando que eu era girafa, que eu era não sei o quê, então agora, né, chegou a hora da revanche. A vingança é um prato que se come frio, não é mesmo? Não, Eita, brincadeira. tá parecendo uma tal era que eu conheço. Não, assim, né, semelhança. Mas eu não tô perseguindo ninguém, que fique bem claro aqui, eu só estou zoando. Ok, aceitamos as suas desculpas. Mas enfim, No né? caso, eu só Poseidon. persigo a Efésia, entendeu? Ela persegue É, todo mundo, Hefesto porque você persegue mesmo, não tem jeito. Seu preconceito com Hefesto é gigantesco, não deixa eu tem te falar como. uma coisa legal hoje. O que? Diga. Eu odeio Efesto, viu? Ah, Falei uma coisa olha lá. legal. Eu sabia que viria algo do tipo, não sei por que eu perguntei. Brincadeira.
Bom, vamos depois desses pequenos parênteses voltar à história, né? Depois que Poseidon recusa, Poseidon coloca a Hera no seu lugar e também entende, né, a sua diferença de poder, apesar que nós veremos mais à frente que o próprio Zeus reconhece Poseidon como muito forte e Zeus diz que seria difícil ele vencer Poseidon. Não que ele não conseguiria, que ele venceria, mas que seria uma luta dura. Vocês entendem, Exato. né? Então, para vocês verem como, sei lá, a hierarquia mental, eu diria, está bem colocada aqui. Mas aí, depois de tudo isso, né, dos aqueus fugindo dos troianos depois dos maus agrouros. Agrouros, tá certo? A pronúncia? Não lembro. Agrouros, isso mesmo. Agrouros, perfeito. Então é isso aí. Então, depois dos maus agrouros dos aqueus, Agamenon, discursando depois de já estar na segurança da sua pequena muralhinha ali que eles fizeram perto das Naus, ele discursa e ora a Zeus que deixa eles pelo menos fugirem, para que Heitor não chamuscasse, não queimasse todas as Naus. Zeus, Né? escuta, Bruno. Não Ah, escuta. é claro que Zeus não. tá cagando pros argivos dessa noite. Ele só quer saber o que ele quer fazer e ponto. E o que ele Exatamente. quer é exatamente que as naus sejam chamuscadas. É exatamente Tipo, o que que se Agamenon exploda pediu se para não são os fazer. aqueus ou se são os troianos. Não, não, mentira, ele tava protegendo os troianos, obviamente. Mas ele tava tipo assim, eu quero que se exploda isso tudo. Eu quero que aconteça o que eu quero que aconteça e pronto. Pois é, e o pior é que assim, Zeus, antes dos aqueus saírem para a guerra, ele tinha dado o sinal, Agamenon repete isso no canto 9 mesmo, que nós vamos ter. Uhum. Ele diz que Zeus acenou, né, ou meneou com a cabeça afirmativamente de que eles conseguiriam destruir Troia. E aí você vê que a fé de Agamenon tá fraca aqui nesse momento, não tá muito forte não a fé dele. Não, ali você já tem o canto de. O desfecho da história, né? Tipo assim, você já consegue prever o Exato, que vai acontecer. ele já diz o que vai acontecer, na É, verdade, né? O próprio exatamente. Zeus conta o que vai acontecer. Mas Mas enfim, Agamemnon é aquele típico brasileiro, né? Só que sem ser brasileiro. Não desiste nunca. Só vai desistir ali na hora realmente que o sabão apertar, né? não desiste nunca e chora muito, né? Porque é o E, homem que chora. nossa, putz, esse aí, se fosse pra ser brasileiro, ia ser brasileiro com orgulho, viu? Com Porque, esse daí cara, seria fácil, brasileiro. muito fácil. Enfim, pois é. Mas aí nós vemos dois irmãos guerreiros ferozes ali que são Teucro e Ajax. Ó, pronunciei corretamente o Ajax dessa vez. O Ajax lá do Deadpool tá saindo da minha cabeça. Então eles fazem ali uma duplinha, a gente brinca, chama dupla de dois. Um A com o dupla escudo de e outro com dois a Tico e flecha. Teco. Exato. Um com o escudo, outro com a flecha. Você imagina, ó, eu imagino quão grande era Ajax Telamônio, né? Filho de Telamon. Também Teucro era filho de Telamon, só que com uma concubina, eu diria. Por Era isso não é aquele tão. filho. Como é que Filho chama? bastardo. Bastardinho. É, Bastardo. exato. É, o bastardinho. Mas eles se davam muito bem, Ajax e Teucro. E aí, Teucro começa a disparar as flechas e começa a chacinar muitos troianos. Exato. E Ajax, eu imagino que ele era muito grande, porque ele vem com seu escudo lá para proteger Teucro enquanto ele está disparando as flechas e ele lá disparando e acertando um monte. E enquanto as flechas voltavam na direção de Teucro, tá lá Ajax protegendo. Imagina, parece um muro, não é? Não era um escudo, era uma barreira, era um muro. Por isso que ele é chamado de baluarte dos Aqueus. O cara deveria ser muito grande, velho. É tipo Maior que a assim, Paola, eu eu acho que fico ele era. imaginando, tipo assim, um Mediterrâneo médio naquela época devia ter 1,70 m, na minha humilde opinião. E aí, Você tipo, o acha isso? Ajax era tipo assim, o cara que do nada nasceu com 5 metros, não, 2 metros, tá ligado? Era tipo a estrelinha de basquete da galera. Sem Ele ser era jogador de grande, velho. basquete, obviamente. Mas, tipo assim, aí do nada você vê, tipo, um bando de 1,70 m e o cara tem 2 metros de altura. É uma muralha mesmo. Eu não sei como essa história se passa, provavelmente em 1200 antes de Cristo,
não consigo conjecturar a média tal. Eu acho que a média deles devia ser mais ou menos aí, mais para 1,80, Não, era mais baixo. As 1,82, pessoas antigamente eram bem mais baixas. Eu se falei 1,70 ainda acho que é muito alto. Eles deviam ser tipo 1,65 a 1,68. Nossa. Era bem baixo. Eu seria tipo um E por gigante quê? lá. E por que que você acha que naquela época eles eram mais baixos do que atualmente? Alimentação, com certeza. Conte-nos. Ah, é? Alimentação, porque eles não tinham alimentação tão completa, né? Ou Era só rica. churrasco todo dia, toda É. noite. Não que isso fosse ruim, mas tipo assim, para o desenvolvimento perfeito, as crianças também nem sempre eram tipo completamente bem nutridas e tinham bem inúmeras deficiências e doenças, né? Porque as pestes na infância elas dificultam o crescimento pleno da criança. Entendi, Enfim, é muita entendi. viagem. Então era só para você nos explicar a sua tese. Mas já explicado. Então continuemos aqui. É, Teucro, você vê que ele tá lá destruindo diversos troianos e Agamenon vem, né? Vê ele lá destruindo, que Agamenon tenta fazer chegar lá e começa a bajular ele, né? Falando, Exato. ó, se você destruir mais, eu vou te dar não sei o que, não sei o que. Teucro fala, meu, você tem problema? Pra que você tá querendo Comprar. como fala? Não é nem me comprar a palavra, né? Você tá querendo fazer eu ficar mais ativo na guerra se eu já estou, sabe? Por que que você quer me alegrar, quer me inflar aqui, sendo que eu já estou? Vai fazer isso com quem precisa, com quem tá lá chorando, com quem tá, enfim, né? Com quem tá sem coragem. Eu não preciso disso. Deu dar uma no meio de Agamemnon que foi bonita ali, eu vou te O falar. Agamenon só passa duas coisas, né, na Ilíada, né? Quais são as duas coisas? Raiva e vergonha, né? Porra, o cara só dá bola fora. Não, brincadeira, mas Exato, é né? verdade. Tem. Quase todas as vezes. Acho que a única vez que ele acertou foi quando ele não deixou o Menelau lutar contra Heitor. E aí, quem passou raiva fui eu, porque eu queria ver Menelau lutando contra Heitor. Ah, mas aí acabava a Ilíada e a gente não tinha mais aqui pra Ah, mas falar. Tinha que não, falar diz outro aí, livro. Bruno, ia ser engraçado, no mínimo, vai. Essa história já era pra ter acabado ali quando Paris perdeu pra Menelau, né? Mas Né? enfim, Mas tudo bem, os né? deuses não querem, né? Os É. deuses não querem, a gente vai fazer o quê? Mas ó, imagina, Teucro tá lá chacinando com uma flechinha. Os troianos, quem iria ficar nervoso, obviamente, é Heitor. E nós vemos sempre, eu fico imaginando, você fala que eles tinham, sei lá, de repente menos de 1,78. Então o que que era uma rocha para esses caras? Porque Heitor levanta uma rocha de novo, como nós já vimos, por exemplo, o Ajax fazendo, e acerta Teucro. E o fere assim de maneira forte, que é o tanto que ele não consegue nem se mexer. Ajax vai lá, protege ele até que seus escudeiros o carreguem para fora da batalha e assim ele pare de chacinar os os troianos, mas sério, eu imagino que eles eram mais altos que a gente. Mas enfim, o povinho forte pra ficar levantando rocha pra lá e pra cá. Ah, eu vou ser bem sincera, eu acho que mais alto que eu eles não eram, não. Entendi. Enfim, eu sei que eles eram fortes. Isso daqui Exatamente. tá nítido. Como diria Zildo, né? Eles viveram numa era que era anterior à que nós vivemos, ou pelo menos a que Zildo viveu. E eram mais fortes e melhores do que eles, né? Realmente, para levantar uma rocha e ainda tacar em outra pessoa assim a ponto de ferir ela, que ela não consegue se movimentar, não é um negócio Exatamente. fraco nem pequeno, não. E aí, para voltar aos deuses, né? Porque é um capítulo de conversa dos deuses também, temos novamente as fuxiqueiras. Quem são as fuxiqueiras? Hera e Atena, decidindo ajudar os Dana. E essa parte é muito engraçada, porque elas, mesmo tendo ouvido de Não, mas Zeus para não fazer peraí, isso, antes elas disso. vão Teucro lá e falece, não tentam. falece, não? Não, ele fica muito ferido, mas não falece. Tanto é, eu vou dar outro spoiler aqui. Teucro tanto não falece que ele aparece na história de Ajax. Ou de Ajax, desculpem, Deadpool na mente. Ele aparece na história de Ajax falando com Agamemnon, Menelau e Ulisses. Ele não falece, não, ele apenas fica ferido nesse finalzinho. Relembrando a história, ele continua vivo.
Enfim, mas fica bem ferido. Fica mais ou menos igual aqueles descendentes de Hércules que batalharam, Fica um morreu e o moribundo. outro ficou lá É, fica ferido, ali só esperando a tentando se recuperar. morte. Ele fica. É, fica moribundo, mas ele não falece, não. Ele fica vivinho da Silva. Tanto que ele vai guerrear um pouquinho mais pra frente também. Era um dos. Acho que era o melhor flecheiro dos troianos, ó, dos gregos, Teucro. O nome é era horroroso. exatamente Teucro. Eu acho engraçado que os troianos são descendentes de um tal de Teucro também. É engraçado, é interessante essa questão. Mas enfim, aí Hera e Atena decidem desobedecer a Zeus. Como é de costume. Na verdade, e é engraçado que dessa vez não foi a ideia de Atena, ou de Hera, foi de Atena, né? Atena, Atena que convence Hera, a Hera vai conversar com a Atena, obviamente, mas Atena que decide, né, por si, e convence Hera a Ela descer e ajudar os vai Dânaos. choramingar as Zeus pitangas só de dá uma Poseidon, né? olhadela. Falar, pô, ele não foi lá, não fez o que eu queria, me deu mó bronca ainda, falando que eu era louca porque queria incitar. E se tá raiva de Zeus. Exato. E aí a Pois é, Atena tem aquela ideia tico e teco, né? Tipo, então vamos fazer uma coisa, amiguinha. vamos fazer uma peripécia. Exato. Vamos fazer uma peripécia aqui. Tipo, Não, Zeus nem tipo vai assim, ver. Não, imagina. parece duas crianças, Quando elas assim, estão tipo assim, os saindo. pais olhando elas, vamos aprontar uma aqui? Pois é, elas estão saindo ainda da portinha do Olimpo. E Zeus já vê elas, já fica colérico e diz, tá? Aqui eu tô citando exatamente o que tá. Diz que ele fica colérico quando vê elas. E aí ele faz o quê? Manda Íris, porque Íris é de pés velozes. E ele fala o quê pra eles? Ó, Íris, dá um recadinho pra elas. Fala que se elas descerem aqui, eu vou ferir elas tantos que elas não ficarão curadas nem em 10 mil anos. Olha só isso. É pior do que aquele socão que levaria de volta pro Olimpo, né, Paula? Fala a verdade. 10 mil anos Eu sofrendo. acho que eu preferia eu ficar quietinha, viu? Era melhor ficar quietinha. Mas o mais engraçado é que, ó, obviamente, ele ia ferir as duas desse mesmo jeito, nem que em 10 mil anos elas se curariam, mas ele diz que fica zangado apenas com Atena. Ele fala, com Hera eu nem me Ele zango, fica eu já tô chateado com a acostumado. Atena porque ele não Muito esperava engraçado, eu isso achei dela, esse na daí. verdade, né? Até porque a Ele não Atena a gente esperava que ela sabe que é fizesse uma das isso. diletinhas dele, Mas, assim, das crias, né? E ele tinha muito orgulho da sim, filha, e ele, pô, ele é aquele coração de exato. pai que se parte. Exato. E ela tem a astúcia, né, também. Tem a Metis, ela filha de Metis com Zeus, ela tem a Metis, então deveria saber. Então ele fica chateado com ela e fala assim, ó, e era eu nem me zango mais, porque eu já sei que desgraça de mulher eu fui casar, então fico aqui mesmo, não tem jeito, né? Mas aí Zeus, então, depois, obviamente, as duas decidem, não fala, 10 mil anos, assim, se curando por causa de uns humaninhos aqui, deixa quieto. Vamos voltar, finge que a gente nem saiu daqui do Olimpo, vamos fingir que a gente estava aqui o tempo inteiro. E elas voltam pro Olimpo, voltam pro Olimpo. E Zeus também volta pro Olimpo. E é engraçado que quando Zeus volta pro Olimpo, e aí, né, as duas estão lá furibundas lá no final, bem distante, né, mais distante possível de Zeus, ele mais uma vez dá aquela provocadinha nelas, e na discussão de Zeus com Hera, ele deixa escapar exatamente o que você falou há pouco. Ele já deixa escapar todo o desfecho da batalha, falando que exatamente que Patroclo morreria. Ele fala: "Nós estamos indo até a morte de Patroclo. Então, o amiguinho dileto de Aquiles será morto logo menos." Além disso, a Aérea dá um piti, né? Quando ela descobre, é pra variar. Mais uma novidade, né? Mais uma vez o sol nasceu no horizonte, então era dar um piti pra variar. Né? Vai ser do A próximo aurora de capítulo, rosa e os mas essa é a dedos descrição mais nasceu. bonita. Aurora de rosas. Eu imagino, tipo, a Aurora é uma pessoa que ela muda de cor, tipo, a cara dela é meio branca, amarelada e a mão começa a ficar avermelhada, assim, tipo uma pessoa que toma sol só da cara pra baixo. Bronzeadinha.
Só que, tipo, loiro do cabelo loiro e olhos amarelos. Nossa, gente, eu tô viajando muito hoje, né? Mas tudo bem, faz parte. Estamos aqui para isso. Mas e assim, e o mais incrível é que assim termina o canto 8 da Ilíada. Nós vemos ali Zeus determinando. A noite cai, né? E Heitor pede trégua da guerra também, né? Assim como havia acontecido no canto passado. É bom que não se guerreasse à noite. A noite é feita para comer, gente. Comer e dormir. Fiquem bem claro. Exato. Não, não, eles não tinham óleo o suficiente para ficar batalhando à noite. Não é igual hoje em dia que você acende a luzona na cara dos outros lá e vai dormir, não. Vai dormir não, né? Eu continuo acordado até 10, 11 horas da noite, como conseguimos fazer aqui. Naquela Luz época, não tinha, mas escureceu. Bruno Vinho me diziam que eles tinham, viu? Nossa, vinho era o que não faltava naquele lugar. Como nós falamos no capítulo anterior, as próprias naus de Agamenon, né, das terras de Agamenon, que nós veremos como ele era abastado no capítulo 9 ou no canto 9, melhor dito. Vinham muitos vinhos, né, e ele não precisava pagar. Engraçado. Olha como que ele era capitalista desde aquela época. Vinham as naus lá para Agamenon. Ele e Menelau não precisavam pagar, porque vinham das terras dele. Porém, os outros reis precisavam pagar, então eles faziam aquelas trocas que nós falamos. Então, as próprias coisas que Agamenon dava para os reis, como nós veremos Aquiles no capítulo seguinte reclamando, ele recebia de volta na troca pelas coisas. É um filho da mãe, para dizer o mínimo, viu? Joga melhor quem sabe jogar o jogo, né? Esse joga muito bem, eu vou te falar, viu? Quase Mas uma é isso frase aí, Paula. da Dilmãe aí, mas tudo bem. Pois é. Foi só uma brincadeira. Pois é, e Mas e aí, assim a você gente tem termina o nosso canto. alguma consideração final? Ou é isso daí por hoje? Por hoje é só. Vejo vocês no próximo, no mesmo lugar, bate-local e na mesma bate-hora, acredito. É isso aí, pessoal. Então, até o canto 9 da Ilíada, que tentaremos postar esta semana antes que todo mundo acabe e todos Antes que o sejamos presos. apocalipse aconteça. Ou talvez com o apocalipse acontecendo também. Exatamente. O que acontecer é lucro, diria. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima. Falou. Anônimos.